Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre um tema que está vindo à tona novamente. Já falamos isso há muito tempo, já estamos falando isso sempre. E não é porque a gente está sempre falando que ele deixa de ser importante, ou porque não é falado que também deixa de ser importante. Porém, há alguns anos, enquanto passamos pelo período de pandemia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, houve um movimento onde a igreja, as reuniões, o corpo de Cristo, ele se desconectou daquela comunhão, daquela condição de estar o corpo ligado com os membros um ao outro conectados diariamente, semanalmente, e acabaram vindo os sistemas, as formas de conexão mais digitais, e essa conexão online ela afastou bastante as pessoas umas das outras no que diz respeito ao seu relacionamento pessoal. E isso aconteceu de uma forma muito abrupta, né? As coisas foram acontecendo muito rápido. E num primeiro momento as pessoas conseguiram se conectar digitalmente, ah, programas de transmissão online, igrejas fazendo as suas conexões online. Tivemos até ceia do Senhor online, uma novidade que eu vou me furtar agora de comentar esse assunto, mas tudo isso gerou uma certa condição de distanciamento maior. Nós já tínhamos um certo distanciamento dos membros da igreja no que diz respeito a estarem dentro da igreja e não estarem conectados com a verdadeira igreja de Cristo. O que quer dizer isso? Estavam formalizados dentro de um ministério, dentro de uma congregação, estavam ali com os seus nomes no hall de membros da igreja, mas eles não estavam conectados espiritualmente com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, para tentar me fazer entender um pouco mais onde eu quero chegar, é preciso entender que existe a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, e existe a igreja que são estruturas organizacionais com CNPJ, com um nome e uma razão social, e que está estabelecida como uma instituição para que as pessoas formalizadas estejam dentro de uma organização. Então existe um organismo vivo chamado Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e existem as instituições que são em parte aí, né, em tese necessárias para estarem dentro de uma sociedade conectadas formalmente. Então, o que já estava acontecendo, mesmo antes da pandemia, antes desse movimento de distanciamento físico das pessoas dentro das igrejas, havia a conexão física, mas não havia muitas vezes a conexão de uma grande parte da igreja com a igreja de Cristo, essa igreja que realmente é a igreja verdadeira e que é essa igreja que Jesus tem compromisso de arrebatar e de buscar esta igreja. Então nós temos hoje duas grandes situações. A primeira situação é que existe uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, que está dentro da igreja, no aspecto de que várias igrejas, várias denominações, têm várias pessoas, e algumas dessas pessoas, e talvez não muitas, fazem parte da igreja de Cristo. Então, nessa situação difícil, a vinda da pandemia tornou ainda mais difícil o convívio dessas pessoas que não tinham essa conexão com a igreja de Cristo, e elas arrumaram um determinado tipo de desculpa de que não deveriam estar conectadas ali presencialmente. Elas acabaram arrumando um tipo de desculpa e acabaram ficando fora da igreja. E aí acaba a pandemia, as instituições elas voltam a funcionar normalmente, e essas pessoas que decidiram se afastar da igreja instituição, mas que já estavam afastadas da igreja, a igreja de Cristo, não voltam mais para as reuniões.
Então, assim, eu queria fazer um alerta aqui nessa palavra, nesse vídeo. Se você está nessa condição, por amor e por temor a Deus, reveja a sua condição e a sua situação. A minha motivação aqui não é para que você volte para a instituição igreja, embora se você não estiver ligado a um corpo, a uma instituição, se você não estiver ligado a uma conexão como membro de um corpo, é muito difícil que você esteja fazendo parte dessa igreja de Cristo. Porque a dificuldade que você tem, a dificuldade que todos nós temos de relacionamento com as pessoas, essa dificuldade ela vai sendo eliminada, ou ela vai sendo trabalhada quando você está relacionando com outras pessoas. E se você decidiu se afastar da igreja porque a igreja tinha problemas, você acaba decidindo dizer que você não é uma pessoa que tem problema, você é uma pessoa perfeita. Então esse não é o melhor caminho para você, não é o melhor caminho para ninguém. Então o meu pedido aqui, a minha orientação para você é que Jesus Cristo, ele vem buscar a igreja dele. Essa igreja dele é a igreja que está em comunhão com ele, é a igreja que está em comunhão com a igreja, está conectado com o corpo. O Senhor, ele vem buscar um corpo. O corpo, ele é feito de vários membros, então não use aquele argumento dizendo assim, eu sou a igreja. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja quando estamos conectados, quando estamos juntos e estamos trabalhando, vivendo por um propósito, que é servir o Senhor da melhor forma possível. Então é só um alerta, não é uma correção, é um alerta para você. Eu digo isso com peso no meu coração, que eu conheço tantas pessoas que decidiram se afastar da igreja por acharem que a igreja tinha problemas, que líderes tinham problemas, que pastores tinham problemas. E hoje estão vivendo um grande problema, que é achar que não precisam de estar dentro da igreja, não precisam estar num corpo, não precisam estar sendo trabalhados. E há uma ilustração muito importante de engrenagens, né, que elas vão trabalhando juntas e essa engrenagem precisa de óleo, precisa de lubrificação. Muitas vezes você trabalhou muito tempo sem essa lubrificação, sem essa unção do Espírito, isso te trouxe peso dentro da igreja e você saiu por um motivo ou por outro, mas volte agora, você é uma engrenagem importante nesse corpo, principalmente nesse tempo, nesses últimos tempos, onde você precisa estar inserido. O apóstolo Paulo ele trabalha e fala de várias formas em relação a uma figura quanto à igreja, mas eu acho que a mais importante figura que ele usa é a figura de um corpo. Um corpo, ele tem membros que fazem parte desse corpo. Então essa mão aqui, ela faz parte do corpo, ela não é o corpo, ela sozinha, ela não vai poder ser chamada de corpo. Você também sozinho não pode se chamar de corpo de Cristo, você não pode ser chamado de igreja de Cristo. Você é templo do Espírito Santo, mas você não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo quando estamos conectados, quando estamos vinculados um ao outro, num propósito de servir e de amar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos amigos meus que têm dons, que têm chamado, decidiram ficar fora da igreja. E aí o segundo ponto é você que está em uma igreja, em uma denominação, você que faz parte de uma instituição. Cuide também para que você não apenas seja um membro de carteirinha de uma instituição, mas que você dentro da instituição, participando dos cultos, você esteja conectado com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, porque talvez você se iluda indo a uma igreja. Talvez você saiu de uma igreja porque você não se adaptou, talvez você saiu de uma igreja porque não era o perfil que você gostava e você foi para uma outra igreja que agora você está amando essa igreja porque a igreja faz tudo aquilo que você quer. Talvez não seja o melhor lugar para você, porque você precisa de mudança constante, nós precisamos de mudança constante. Então, pensa muito bem nisso. Se você está fora da igreja, volte, conecte-se com a igreja de Cristo. Volte a fazer parte do corpo de Cristo. Se você está dentro de uma igreja, instituição, perceba se você não está apenas numa instituição, numa corporação, mas você precisa fazer parte da igreja de Cristo, do corpo.
corpo vivo, a igreja, um organismo vivo, a igreja de Cristo. Para isso, nós temos a cabeça desse corpo, que é Jesus, que dá direção, que nos orienta, que nos dá a visão correta e que nos leva para o caminho que temos que seguir. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe isso com alguém, com um amigo, com uma amiga que você sabe que já teve essa experiência com Deus, já teve um relacionamento com Deus e hoje está afastado por motivos que forem, né? Que sejam motivos reais, que sejam motivos não legítimos, não importa. Passa esse vídeo, pede para ele assistir, para ele ouvir e avaliar isso daqui, porque realmente não é um chamado apenas para você ir para uma igreja, não é isso. Porque até mesmo aqueles que estão dentro de uma estrutura, dentro de uma igreja, fazendo parte, tem até uma atividade na igreja, pode não estar fazendo parte da igreja de Cristo. Então busca isso no Senhor, fala com Ele, analisa o seu coração, pede para o Senhor sondar o seu coração e a sua mente, para Ele realmente fazer essa diferença na tua vida. Deus abençoe e até a próxima.